Olá pessoal, estamos aqui hoje para resolver mais uma questãozinha sobre integral. Bom, hoje nós vamos resolver a questão 3 do exame especial amanhã, certo? O nosso probleminha nos diz: um sistema de massa e mola foi colocado para oscilar e devido à força de atrito, houve amortecimento do mesmo, sendo que o comportamento da amplitude vertical y da oscilação pode ser definida por essa função, y igual a e elevado a menos t vezes o cosseno de 5t, com t podendo assumir valores iguais ou maiores que zero, certo? Conforme é representado no gráfico a seguir, com t medido em segundos e y medido em centímetros. Então, este é o nosso gráfico, certo? E com base nessas informações, qual foi aproximadamente o valor médio da amplitude y no intervalo de 0 a π segundos? Bom, essas são as alternativas que o problema nos dá, certo? Agora vamos à nossa resolução. Fazendo uma análise, qual é a pergunta que o problema nos dá? O valor médio da amplitude y nesse intervalo de 0 a π segundos. Ou seja, além de nós termos que calcular uma integral, como é o que nós devemos fazer, nós ainda temos que analisar essa variação, ou seja, de 0 até π. Ou seja, vamos fazer então o cálculo da nossa integral dividido pela variação, ou seja, π menos o valor inicial, que é 0. Então, o cálculo que nós realmente teremos que fazer será a integral definida de 0 a π de e elevado a menos t vezes o cosseno de 5t, tudo isso dividido por π menos 0. Primeiramente, vamos mexer somente no nosso numerador, ou seja, a integral definida de 0 a π de e elevado a menos t vezes o cosseno de 5t. E observe, nós temos uma multiplicação dentro da nossa integral. E por ser uma multiplicação, o método mais eficaz para nós resolvermos será a integração por partes. Ou seja, aquela velha regrinha, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Vamos chamar de u o cosseno de 5t. Se u é o cosseno de 5t, derivando u, nós vamos chegar a menos 5 seno de 5t dt. Certo? O dv é o que sobra da nossa integral. Se sobrou o e elevado a menos t, então, o dv é a derivada, nós vamos calcular a primitiva. A primitiva desse e elevado a menos t é menos e elevado a menos t. Fazendo as substituições, obedecendo a nossa regrinha, vamos chegar então na seguinte situação. A nossa integral, já está aqui, u vezes v é o cosseno de 5t vezes menos e elevado a menos t, tudo isso menos a integral de v du, ou seja, o próprio menos e elevado a menos t, vezes o nosso du que nós calculamos, que é menos 5 seno de 5t dt. Reajustando agora, deixando numa forma melhor aparentável, tirando a nossa constante de dentro da integral, vai ficar então dessa forma. Menos o cosseno de 5t vezes e a menos t, menos 5 que multiplica a integral e a menos t vezes seno de 5t. Continua, gente, olha só, dentro do nosso retângulo aqui, só para demonstrar, continuamos tendo aqui uma multiplicação. Se temos a multiplicação, vamos repetir então o nosso método de integração por partes. Continuamos então o nosso método de integração por partes. Vamos chamar de u o nosso seno de 5t. Derivando esse u, nós vamos chegar então que o nosso du é igual a 5 cosseno de 5t. E como no método anterior, o dv é o que sobrou da integral, certo? E, coincidentemente, é o mesmo valor que sobrou na nossa integral anterior, e elevado a menos t. Então, a sua integral seria menos e elevado a menos t. Substituindo novamente, seguindo aqui a nossa regrinha, observem só, isso aqui era o que nós tínhamos anteriormente. Nós só estamos mexendo nessa parte demarcada aqui, nesse retângulo vermelho. Então, tudo que está para fora, não vamos repetir, certo? E só vamos mexer então aqui dentro. Então, repetindo tudo que nós tínhamos, u vezes v, nós vamos substituir seno de 5t vezes menos e elevado a menos t, menos o nosso vdu, que foi encontrado, que é menos e elevado a menos t, que está multiplicando 5 cosseno de 5t. Reajustando novamente, tirando as constantes de dentro da nossa integral e multiplicando esse 5 que está fora do parêntese, nós vamos chegar aqui. Nossa integral é igual a menos cosseno de 5t vezes e a menos t, vezes 5 seno de 5t vezes o e a menos t, menos 25 e elevado a menos t, vezes o cosseno de 5t. Agora, nós chegamos dentro da nossa integral, na nossa resolução, numa situação que é idêntica à inicial. Nós, então, voltamos, fizemos um giro aqui para parar no mesmo lugar. Por quê? Olha só, observe a integral.
integral de e elevado a menos t menos cosseno de 5t, idêntico ao que está antes da igualdade. A situação que nós chegamos aqui agora, pessoal, é que nós encontramos uma integral cíclica, certo? Porque nós aplicamos o método de substituição, resolvemos e voltamos ao nosso passo inicial. Ou seja, dentro da nossa resolução, nós chegamos ao que estava lá no começo, a integral de e menos t vezes o cosseno de 5t, certo? Uma forma de resolvermos, né, esse tipo de integral é isolando os termos semelhantes. Então, o que vamos fazer? Já que nós temos 25 que está multiplicando a nossa integral, vamos colocá-lo juntamente com a nossa integral antes da igualdade, certo? E podemos unir esses dois termos. O que é isso? Como eu disse, nós estamos usando o algebrismo para resolver a nossa integral. Então, somando 25 com mais 1 que está multiplicando, teremos 26 integral de e menos t vezes o cosseno de 5t dt, tudo isso igual a menos cosseno de 5t multiplicando e a menos t, mais 5 seno de 5t vezes o e menos t. Como eu quero isolar a nossa integral inicial, vou dividir os nossos dois lados por 26, certo? Ficando, então, nossa integral agora, somente ela, com tudo aqui depois da igualdade dividido por 26. Um último ajuste aqui, gente, seria colocar o e elevado a menos t em evidência, já que estamos multiplicando os nossos dois termos. Portanto, está aqui o nosso resultado, ainda não é o resultado final, né? Que multiplica e elevado a menos t, que multiplica menos cosseno de 5t mais 5 seno de 5t, tudo isso sobre 26, certo? Como temos a integral definida, variando de 0 a π, vamos fazer agora as substituições, ok? Então, seria a função de π menos a função de 0. Substituindo todos esses resultados, continhos, continhos, chegamos ao resultado final de e elevado a menos π mais 1 sobre 26. Resultado final somente para o cálculo da integral, porque nossa questão não terminou ainda. Como a nossa pergunta falava, nós queremos o valor médio da amplitude no intervalo de 0 a π, então nós ainda temos que fazer o cálculo dessa média, certo? Como eu falei anteriormente, nós estávamos nessa situação, onde nós resolvemos a nossa integral, chegamos nesse resultado, e agora basta apenas fazermos essa divisão. Como aqui nós temos uma divisão entre frações, o método utilizado é repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Portanto, seremos nossa resposta vezes 1 sobre π, chegando ao resultado final de 1 mais e elevado a menos π sobre 26π. Voltando em nossas alternativas, a nossa alternativa correta, então, é a letra E. Ok, pessoal? Obrigado, então, a todos e até a próxima.